Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não conhece seu canal Bet Tips, se você ainda não foi inscrito no nosso canal, já te peço aí que se inscreva no nosso canal, você vai ajudar o nosso canal a crescer. Ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E também deixe seu like aí no vídeo, pô. Quando você deixar seu like, você fortalece ainda mais aí o nosso canal, beleza? Como sempre, também traga aquele lembrete, graças a Deus, batemos o bilhete do canal, porém com a odd mais reduzida, né? Que o joguinho lá na Ucrânia foi interrompido 2 vezes, por sinal. Então, tivemos aí um green, mas com a odd um pouco mais reduzida, beleza? Importante é ter batido o bilhete, né? Espero ter ajudado com os palpites também, beleza, galera? Então, sem mais delongas, vamos para os nossos jogos. Fala, galera, tá começando mais um vídeo do canal para o dia 8 de novembro de 2023, quarta-feira. Temos aqui alguns palpites para analisarmos. Dando início aqui nas suas análises, vamos lá para a Ásia. Lá na Liga dos Campeões da AFC, 6 horas da manhã, bem cedinho, temos aqui a equipe do Melbourne City e o Buriram. Vamos analisar aqui os jogos. O Melbourne City, os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. Já o Buriram, dos últimos 5 jogos, perdeu 2 e empatou 3 jogos. O último confronto das equipes não foi ambas marcam. O Melbourne City, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 jogos e empatou apenas 1. Já o Buriram, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 1 e empatou 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O Melbourne está aqui na primeira colocação com 7 pontos. Em 3 jogos fez 4 gols, sofreu 1 até agora. Já o Buriram está aqui na terceira colocação com 3 pontos. Em 3 jogos fez 4 gols, sofreu 4 também. Minha análise para essa partida: vitória da equipe do Melbourne, o Mar de Goimê na partida. Ainda aqui na Liga dos Campeões da AFC, 9 horas da manhã, temos a equipe do Hanoi e o Han Tritaus. Vamos analisar aqui os jogos. O Hanoi, nos últimos 5 jogos, perdeu todos os 5. Já a equipe do Han, dos últimos 5 jogos, venceu 4, só perdeu apenas 1. O último confronto das equipes foi ambas marcam. A equipe do Hanoi, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Já o Han, jogando fora de casa os últimos 5, venceu 3 e perdeu 2 jogos também. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Hanoi é a lanterna aqui do grupo, na quarta colocação, com nenhum ponto. Em 3 jogos fez apenas 3 gols e sofreu 12. Já a equipe do Han está na terceira colocação, com 4 pontos. Em 3 jogos fez 5 gols e sofreu 6. Minha análise para essa partida é chance dupla para a equipe do Han, o Mar de Goimê na partida. Vamos aqui agora para a Liga Premier do Egito. 11 horas da manhã, temos a equipe do Cerâmica Cleópatra e o Al Ahly. Vamos analisar aqui os jogos. O Cleópatra, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 jogos, empatou apenas 1. Já o Al Ahly, nos últimos 5 jogos, empatou 3, venceu 1 e perdeu 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes em 2 jogos foram ambas marcam. O Cleópatra, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas 1 e empatou 1 também. Já o Al Ahly, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2 jogos e perdeu apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Cleópatra está na 13ª colocação com 7 pontos. Em 5 jogos fez 8 gols e sofreu 4. Já a equipe do Al Ahly está na 7ª colocação com 9 pontos. Em 3 jogos fez 9 gols e sofreu 2. Minha análise para essa partida: Mar de Goimê, ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para a Liga Premier da África do Sul. 2h30 da tarde, temos a equipe do Amazulu e o Mamelodi. Vamos analisar aqui os jogos. O Amazulu, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 jogos e perdeu apenas 1. Já o Mamelodi, dos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes em apenas um jogo foi ambas marcam. O Amazulu, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2 jogos. Já o Mamelodi, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, empatou 3, perdeu 1 e venceu apenas um jogo. Vamos olhar aqui as classificações. O Amazulu está na 9ª colocação com 12 pontos. Em 10 jogos fez 6 gols e sofreu 8. Já o Mamelodi está aqui na primeira colocação com 24 pontos. Em 8 jogos fez 17 gols, sofreu 3. Minha análise para essa partida é a vitória do Mamelodi, o Mar de Goimê na partida. Vamos aqui agora para a divisão profissional da Bolívia. 4 horas da tarde, temos a equipe do Vaca Jazz e o Bolívar. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Vaca Jazz, nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2 jogos. Já o Bolívar, nos últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1. O último confronto das equipes não foi ambas marcam. O Vaca Jazz, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Já o Bolívar, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações.
A equipe do Vaca Jazz está na 13ª colocação com 28 pontos. Em 26 jogos fez 35 gols, sofreu 47. Já o Bolívar está aqui na 2ª colocação com 48 pontos. Em 27 jogos fez 64 gols, sofreu 32. Minha análise para essa partida é chance dupla para a equipe do Bolívar, o Mar de Goemé na partida. Vamos aqui agora para a Inglaterra. Pelo troféu da EFL, 4 horas da tarde, temos a equipe do Derby e Wolverhampton Sub-21. Vamos analisar aqui os jogos. O Derby, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 jogos e empatou apenas 1. Já a equipe do Wolverhampton, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1 também. Confronto diretos não temos. A equipe do Derby jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2. Já a equipe do Wolverhampton jogando fora de casa os últimos 5 jogos, empatou 2 jogos, perdeu 2 e venceu apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Derby está aqui na 1ª colocação com 6 pontos. Em 2 jogos fez 4 gols, sofreu apenas 1 até agora. Já a equipe do Wolverhampton está na 3ª colocação com 3 pontos. Em 2 jogos fez 2 gols e sofreu 3. Minha análise para essa partida, mais de 0,5 gols no primeiro tempo, ou vitória da equipe do Derby. Vamos aqui agora para a Europa, pela Liga dos Campeões. 5 horas da tarde temos a equipe do Copenhague e o Manchester United. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Copenhague, os últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu apenas 1. Já o Manchester United, os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Os últimos 4 confrontos das equipes, nenhum dos 4 foram ambas marcas. A equipe do Copenhague, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. Já o Manchester United, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui agora as classificações. A equipe do Copenhague é a lanterna aqui do grupo, na 4ª colocação, com apenas 1 ponto. Em 3 jogos fez 3 gols e sofreu 5. Já a equipe do Manchester United está aqui na 3ª colocação, com 3 pontos. Em 3 jogos fez 6 gols e sofreu 7. Minha análise para essa partida é chance dupla para a equipe do Manchester, o Mar de Goemé na partida. Ainda aqui na Liga dos Campeões, 5 horas da tarde também, temos a equipe do Red Bull Salzburg e a equipe do Inter. Vamos analisar aqui os jogos. O Red Bull Salzburg, os últimos 5 jogos, perdeu 2, venceu 2 jogos e empatou apenas 1. Já a equipe do Inter, nos últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcam. O Red Bull Salzburg, jogando em casa os últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2 jogos. Já a equipe do Inter, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. O Red Bull Salzburg está na 3ª colocação com 3 pontos. Em 3 jogos fez 3 gols e sofreu 4. Já a equipe do Inter está na 2ª colocação com 7 pontos. Em 3 jogos fez 4 gols e sofreu 2. Minha análise para essa partida é mais de gol e meio, ou ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para a 1ª divisão da Costa Rica. Às 6 horas da tarde temos a equipe do Zeledon e Guanacasteca. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Zeledon nos últimos 5 jogos perdeu 4, só venceu apenas 1. Já o Guanacasteca, dos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1 jogo, empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes em 4 jogos foram ambas marcas. A equipe do Zeledon, jogando em casa os últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 2 e venceu apenas 1 jogo. Já o Guanacasteca, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O Zeledon está aqui na 11ª colocação, é a vice-lanterna aqui do grupo, com 13 pontos. Em 18 jogos fez 16 gols, sofreu 41. Já o Guanacasteca está aqui na 5ª colocação, com 29 pontos. Em 17 jogos fez 20 gols, sofreu 19. Minha análise para essa partida é uma chance dupla para a equipe do Guanacasteca, ou Guanacasteca para marcar mais de 0,5 gol na partida. Ainda aqui na Costa Rica, 11h15 da noite, temos a equipe do Punta Arenas e a equipe do Sport São José. Vamos analisar aqui os jogos. O Punta Arenas, nos últimos 5 jogos, perdeu todos os 5. Já a equipe do Sport São José, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um jogo e empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes em 4 jogos foram ambas marcas. O Punta Arenas, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Já o Sport São José, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 2 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O Punta Arenas está na 9ª colocação, com 17 pontos. Em 18 jogos fez 20 gols e sofreu 30. Já o Sport São José está na 7ª colocação, com 22 pontos. Em 18 jogos fez 24 gols, sofreu 27. Minha análise para essa partida, mais de 1,5 gol, o Sport São José, para marcar mais de 0,5 gol na partida. Para encerrar nossos jogos, ainda aqui na Costa Rica, 11h30 da noite, temos a equipe do Herediano e o Cartaginés. Vamos analisar aqui os jogos. O Herediano, nos últimos 5 jogos, empatou 3, venceu apenas um jogo e perdeu 1 também. Já o Cartaginés, nos últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2 jogos e venceu apenas 1 também.
Os últimos 5 confrontos das equipes em 3 jogos foram ambas marcas. O Herediano, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2 jogos. Já a equipe do Catarinense, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu 2, venceu 2 jogos, empatou apenas 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. O Herediano está aqui na 4ª colocação, com 31 pontos. Em 17 jogos fez 34 gols, sofreu 18. Já o Catarinense está logo acima, na 3ª colocação, com 35 pontos. Em 18 jogos fez 34 gols, sofreu 24. Minha análise para essa partida é mais de 1,5 gol ou vitória da equipe do Herediano. Então, galera, por hoje encerramos nossas análises. E no bilhete do canal vou deixar aqui uma múltipla com 3 seleções. Bem cedinho, às 6 da manhã, lá na Ásia, temos a equipe do Melbourne City e o Buriram. Coloquei mais de 1,5 gol na partida. Ainda aqui na Ásia também, 9 horas da manhã, temos a equipe do Hanoi e a equipe do Han. Botei mais de 1,5 gol na partida também. Indo lá para o Egito, 11 da manhã, temos a equipe do Cleópatra e o Al-Ahly. Botei mais de 1,5 gol na partida também. Juntando essas 3 odds, dá uma cotação de 1,90. Lembrando, se ainda não for inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, para ajudar o nosso canal a crescer. Ativa o sininho também, para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E também deixe seu like no vídeo, se fortalece ainda mais nosso trabalho, beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!